Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para iniciar essa live dessa noite. A quinta live, parece que foi ontem quem estava iniciando isso e eu parece que tremia quando comecei a primeira live. Estou na quinta, continuo tremendo do mesmo jeito. Mas é assim que funciona, é assim que é. Quando a gente está na presença do nosso Deus, buscando a palavra do Senhor e se alimentando dela. É assim que funciona. O dia que nós não nos incomodar diante da palavra de Deus, o dia que a palavra de Deus deixar de ter esse efeito na nossa vida, é porque a palavra de Deus se tornou comum para nós. Ela vai ser sempre assim. Vai sempre nos deixar trêmulo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus é perfeita. E nós, como seres humanos, somos imperfeitos. Por isso, agradeço a presença de cada irmão, que o nosso Deus possa estar presente na sua vida, que possa te sustentar a cada dia, a cada momento, que você possa estar bem nessa noite, para ouvirmos da palavra de Deus. A live dessa noite, amados, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre as igrejas da Ásia, vamos voltar um pouquinho e meditar na vida dos discípulos de Jesus. Como era e como foi a vida de cada discípulo. Lá no livro de Mateus 10, vamos ler, quando o Senhor nomeou a cada discípulo. Mateus 10, a partir do versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundo para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem traiu Jesus. Amados, sabemos que a vida desses escolhidos do Senhor não era homem perfeito. Era homem cheio de dificuldade, de adversidade, como eu e você. Cheio de problemas, cheio de adversidade no dia a dia. O Senhor não escolheu o homem perfeito. Ele os aperfeiçoou. Deu sabedoria, entendimento, capacitou a cada um. Instruiu a cada um. Isso foi o trabalho de Jesus. E Jesus veio na terra para isso. Instruir a cada um de nós para fazer de nós discípulos. Você que está aí do outro lado da telinha, é um discípulo do Senhor. Amados, só para entendermos como foi a vida de cada um, porque muitas das vezes ouvimos palavras que vêm contra a palavra de Deus, dizendo que um cristão deve ter vida fácil, vida farta, vida cheia de abundância, cheia de maravilhas, que não pode ter adversidade. Não é verdade. A palavra do Senhor não diz isso, ela diz ao contrário. Veja aqui, como foi a vida como foi o fim da carreira de Tiago, filho de Zebedeu. Por ordem de Herodes, foi preso e decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Estava disposto a beber o cálice, pagar o preço. E a vida de Filipe, como foi o final dela? Foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte. Foi fácil? Não. E como foi a vida de Tiago, filho de Alfeu? De acordo com os escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos de idade, apedrejado e golpeado na cabeça. Foi fácil? Não. Não é fácil servir ao Senhor, porque esse mundo é cheio de adversidade, cheio de intempéries, coisas que vêm para tirar a nossa paciência, tentar nos tirar do foco que é Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo foi, né, intitulado como o quarto apóstolo, mas ele não estava ali com Jesus, mas foi um apóstolo, porque ele seguiu aquilo que o Senhor lhe chamou. Então, que antes de ele perseguir os cristãos, aí depois ele passou também a ser perseguido. O apóstolo Paulo foi também decapitado a mando do imperador Nero. Veja como foi a vida daqueles que escolheu servir a Jesus. André pregou o evangelho em muitas nações da Ásia, mas em Acaia foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu, como foi Bartolomeu? Aquele que Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há defeito. Jesus viu naquele homem coisas importantes que ele também pode ver na minha e na sua vida. Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Imagina, amados, ser lançado em uma fornalha, morrer queimado. Imagina que dor terrível. Às vezes a gente queima a ponta do dedo no fogão quando está cozinhando alguma coisa, já é terrível, a gente já incomoda, fica incomodado. Imagina ser jogado numa fornalha. Mateus, segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Não foi fácil para ninguém. Simão o Zelote foi também crucificado. Matias foi aquele que preencheu as vagas deixadas por Judas Iscariote. Esse também foi um dos escolhidos, foi o 13º escolhido do Senhor. Será que o Senhor não sabia que Iscariote o trairia e fazia aquilo? Sabia, mas o Senhor tem um plano de cada vida. E por fim aqui, vamos falar um pouquinho sobre João, apóstolo João. Apocalipse de João, onde vamos meditar nessa noite. Como foi João? João chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, como diz a história, mas escapou de forma milagrosa. Depois foi enviado à ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores. Lembra lá daquela prisão que onde ninguém conseguia escapar? Ilha de Patmos também. A ilha de Patmos era assim, foi jogado lá como um malfeitor. Tudo por amor a Cristo. Local destinado aos piores infratores, onde recebeu a visão do Apocalipse. Foi libertado de lá. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. Por mais que tentasse impedi-lo de falar das boas novas, os apóstolos se recusavam e seguiam proclamando a salvação em Cristo, mesmo em meio às pressões. Será que nós também não recebemos pressões para deixar de falar das boas novas de salvação? Eles criaram uma palavra que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. É Jesus falando, isso Jesus prometendo para nós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está lá em Mateus 5, 11 e 12. Perseguição. Será que nós não estamos sendo perseguidos? Será o que está acontecendo hoje no mundo não faz parte das promessas do Senhor? Promessas do Senhor nas nossas vidas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das 7 igrejas da Ásia. Hoje vamos falar sobre uma igreja que durante a semana eu meditei bastante para poder ter bagagem para a gente entender o propósito do Senhor. Primeiro falamos dos escolhidos, dos apóstolos. João, quando foi lá para a ilha de Patmos, escreveu Apocalipse. E ele escreveu assim. Mas antes de lermos o texto da palavra do Senhor, o que diz os elogios sobre as igrejas, né, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual era o elogio para a igreja de Éfeso? Rejeitou o mal, perseverar a paciência. Crítica. O amor por Cristo não é mais fervoroso, era uma igreja que estava esfriando. Qual era a promessa? A árvore da vida. A promessa do Senhor também nessa noite para nós é a árvore da vida. Esmirna, que vamos meditar sobre ela, eu vou deixar por último. Pérgamo, qual era o elogio? Mantenha a fé em Cristo Jesus. Qual era a crítica? Tolera a imoralidade, idolatria e heresias. Qual que era a promessa para eles? O maná escondido é uma pedra com um novo nome. Tiatira. Qual que era o elogio? O amor, o serviço, a fé e a paciência são melhores do que eram no início. Qual era a crítica? Toleram o culto idólatra e a imoralidade. Qual que era a promessa? Governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Quem é a nova estrela da manhã? Jesus Cristo, nosso Senhor. Sardes. Qual que era o elogio à igreja de Sardes? Alguns têm sido infiéis. Alguns eram infiéis. Qual era a crítica? Uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja sem vida, vida em Cristo. E qual que era a promessa? Os fiéis serão honrados vestidos de branco. Quem era? E quem eram as pessoas vestidas de branco? Aqueles que eram escolhidos para as boas novas da salvação. Filadélfia, qual que era o elogio para a igreja de Filadélfia? Perseverar na fé, obedecer a Cristo, honra ao seu nome, honrar o nome de Cristo. Qual que era a crítica? Não tinha crítica sobre eles. E qual que era a promessa? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e uma nova Jerusalém. Aonde é a nova Jerusalém? Junto ao Pai, junto a Cristo. Usar as maravilhas de Cristo para nós. Igreja de Laodiceia. Qual era o elogio? Tenta imaginar. Tenta imaginar qual era o elogio para a igreja de Laodiceia. Nenhum elogio. Qual era a crítica? Indiferente. Era uma igreja indiferente. Qual que era a promessa? Compartilharão dos tronos de Cristo. Compartilhar o trono de Cristo. Assim é a promessa do Senhor na nossa vida. Assim foi a revelação a João, lá na ilha de Pátimo, sobre a igreja de Apocalipse. E por último, a igreja de Esmirna, que nós vamos meditar nessa noite. Esmirna era uma igreja que tinha o elogio por suportar o sofrimento graciosamente. Suportar o sofrimento graciosamente. Em tudo dai graça. Não importa a circunstância. Dei graça ao Senhor por estar presente na sua vida. Qual era a crítica? Não tinha crítica. Indiferente da igreja de Laodiceia, que não tinha elogio, a igreja de Esmirna não tinha crítica. E qual era a promessa à igreja de Esmirna? A coroa da vida. Lembra quando o Senhor disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Assim era e foi a promessa do Senhor para a igreja de Esmirna. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor para que possamos entender e atender o que o Senhor tem de propósito na minha e na sua vida? Feche seus olhos nesse momento. Reflete junto comigo. Ouve a palavra do Senhor. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Pai amado, Pai de poder, obrigado a Deus por mais uma vez estar aqui, ó Senhor, nessa live, Senhor, falando da sua palavra, Senhor. Venha falar aos nossos corações, ó Senhor. Dá o perdão para nossos pecados, ó Pai. Aumente, ó Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor. Venha nos alimentar com o Seu Santo Espírito, Senhor. Venha fazer a Sua vontade em nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa noite através, Senhor, das mensagens que leremos, ó Deus, na Sua palavra, Senhor. Na Sua santa palavra, Bíblia Sagrada, Senhor. Dá-nos entendimento. Abra os nossos corações
para entender o seu desígnio para as nossas vidas, Senhor. Aumente, ó Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor. Senhor amado, também pedimos nessa noite, ó Senhor, vá ao encontro daqueles que estão enfermos, ó Deus. Todos aqueles familiares da nossa igreja, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo nessa noite, ó Deus, que tem um familiar, um ente querido passando por dificuldade, por adversidade, Senhor. Vá ao encontro de cada um, Senhor, e faça a sua obra, o seu querer. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez eu te peço. Fala conosco. Seja, ó Deus, com a nossa família, com a minha família, com a família IPI Jardim Oliveira e com toda a família sua, ó Deus, que te louva e te rende graça na face da terra. Eis que pedimos no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados, o que quer dizer? Você sabe o que quer dizer a palavra Esmirna? Esmirna era um tipo de especiaria. Esmirna e mirra é a mesma coisa. Isso te lembra alguma coisa? Ouro, incenso e mirra? Quem recebeu esses presentes? Ouro, incenso, mirra. Uma especiaria. Algo que era, e é até hoje, especiaria, coisa de qualidade. Quem já foi lá na rua Santa Rosa e visitou aquelas lojas de especiarias, de temperos? Quem gosta de um bom tempero se fascina naquela loja. E assim, mirra era algo que foi oferecido a Jesus quando ele nasceu. E esmirna quer dizer mirra, uma especiaria, coisa boa, coisa para temperar, dar tempero. Isso te lembra alguma coisa? Falando um pouquinho mais, novamente, sobre essa igreja. A igreja de Éfeso tinha muita qualidade, mas faltou-lhe a especial, a manutenção do primeiro amor, amor a Jesus Cristo. Pérgamo, Jesus se revelou a essa igreja como aquele que tem a espada aguda, ou espada de dois gumes, espada de dois fios. Tiatira, suas últimas obras eram melhores do que as primeiras. Faça sempre o melhor. Sardes ou Sardo, que depende da interpretação da sua Bíblia Sagrada, está escrito Sardo ou Sardes. Seu pastor estava morto. Pouco ali agradavam a Jesus. Pouco agradava a Jesus. Igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel. A melhor de todas. Uma igreja fiel e a melhor de todas. Igreja de Laodiceia. Uma igreja infiel, cujo pastor espiritualmente era desgraçado, ou seja, sem graça nenhuma, miserável, pobre, cego e nu. Lembra dessa frase de Jesus? Jesus se revelou a essa igreja como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui vamos falar sobre ela hoje, a igreja de Esmirna, uma igreja que foi provada e venceu. Foi provada, foi posta à prova. Quantas vezes somos provados e vencemos? Seremos provados e venceremos. Assim é a promessa do Senhor. Deveria ser fiel até a morte. Jesus se revelou a essa igreja como o primeiro e o último, o início e o fim, que foi morto e reviveu. Jesus Cristo foi morto e reviveu. Abra sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Leremos versículos 8, 9, 10 e 11, onde vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. Observa que quando vem a palavra de João sobre as igrejas, ele sempre é iniciado assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, que agora refere a Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Acabamos de falar isso. Conheça as suas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo 10. Nada temas,
das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação com tempo marcado para findar. Ser fiel até a morte. Lembra esse versículo? Medita, que vamos falar muitas vezes nele nessa noite. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida eterna. Não será eu, será Jesus Cristo. É uma promessa dele. Ele te dará, com as próprias mãos, a tua coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dono da segunda morte. Não receberá o dono da segunda morte. Palavras maravilhosas. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia. Ou seja, Esmirna é a única que ainda existe até hoje. É a única que ainda existe até hoje. Essa comunidade cristã é mencionada no livro de Apocalipse, é o que acabamos de ver, como uma das destinatárias da carta que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Conforme lhe era revelado, ele ia escrevendo. Conforme o Senhor revelava, ele ia escrevendo. Quando que o Senhor te revelou alguma coisa? Você tem recebido a revelação do Senhor? Tem recebido? Não. Mas você pode receber a revelação do Senhor. Abra a sua Bíblia e ela te revelará. A palavra do Senhor, ela é a revelação para ti. Quando precisar de alguma revelação para a sua vida, busque na palavra do Senhor. Ela tem muitas coisas para te revelar. Até naquele versículo que você costuma recitar eles muitas das vezes. Vai lá nele novamente. Começa a ler. Você vai observar que lá tem algo que você ainda não tinha percebido. Revelação do Senhor. Você crê nisso? Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida principalmente por sua beleza. Você também é um Esmirna. A sua pessoa é bela para Jesus. Com certeza, muitas das vezes nós nos achamos horríveis, mas Cristo vê beleza em nós. Por quê? Porque o rosto de Cristo pode revelar em mim e em ti. Podemos ter o bom perfume de Cristo. Sermos o bom perfume de Cristo. Você crê nisso? A cidade era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Império Romano de poder. A fundação, como foi a fundação da igreja de Esmirna? A Bíblia não fala a forma específica sobre o início da igreja de Esmirna. Não diz. Só fala sobre ela, mas não fala como foi. Mas um bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada por quem? Por apóstolo Paulo. Durante a sua terceira viagem missionária. Sobre a sua terceira viagem. Ele ali fundou a igreja de Esmirna. Esmirna. Uma igreja que suportou sofrimento e não tinha nenhuma crítica, mas tinha uma promessa, a coroa da vida. Igreja de Esmirna, medita bem nisso. Põe isso na sua cabeça. Na hora que nessa noite você for dormir, reflete no que a palavra do Senhor tem para te dizer nessa noite. A carta às igrejas de Esmirna. A carta começa com uma saudação, é o que acabamos de refletir lá um pouquinho lá atrás, que ela diz... O Senhor Jesus diz ao anjo da igreja, segundo por alguns autor, como é que é? Nome difícil aqui. Muitos dizem, alguns estudiosos dizem, que quando está citando ali ao anjo da igreja, tem duas bases. Uma delas é que realmente podia ser a um anjo para a igreja. Mas o mais provável é que seja o líder da igreja. Quem é o líder da tua igreja? Quem é o líder? Quem lidera a tua igreja? Quem é o seu pastor? Qual é o mensageiro da sua igreja? Quem traz
as boas novas de salvação na tua igreja. Ele é o anjo da sua igreja. Ele é o mensageiro. É aquele que traz as boas novas de salvação para mim e para ti. É nela que devemos refletir, nas boas novas, nas mensagens do Senhor, as mensagens lidas da Bíblia, as mensagens nos cultos à noite que você assiste na tua igreja ou através de algum aplicativo. Esse é o anjo da igreja. Ele que é uma pessoa escolhida e capacitada para trazer as boas novas da salvação. Amém? Depois vem os elogios à igreja local, sua exortação, enfatizado que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz. E por último, uma promessa relacionada à fidelidade da igreja. A igreja tem que ser fiel. Não é a igreja aquelas quatro paredes e uma cobertura. É você que está dentro da igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. É sobre você que o Senhor vai fazer a obra. É sobre a sua vida que o Senhor vai fazer a diferença. É sobre a sua vida que algo pode acontecer. Você crê nisso? Você tem dado a abertura para o Senhor fazer a obra dele na sua vida? Veja o elogio à igreja de Esmirna. O Senhor elogia a igreja de Esmirna falando sobre as dificuldades que ela tinha que lidar. Assim diz o versículo 9 de Apocalipse 2. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você entendeu o que é a sinagoga de Satanás? Pessoas usadas pelo maligno para te difamar, para te tentar pôr para baixo. Mas você é rico, rico pelo Espírito Santo de Deus. Este é você que está aí do outro lado me assistindo nessa noite. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres. Pessoas simples, pessoas pobres. Mesmo com a cidade sendo rica e poderosa. Era uma igreja feita daquelas pessoas simples e pobres. Mas a beleza de Cristo estava ali. É o mais importante. A beleza de Cristo estava ali presente. Isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador. E a igreja de Esmirna era uma igreja também perseguida. O Senhor Jesus fez questão de confortar aquela igreja quando a perseguição havia ficado ainda pior. Assim diz o versículo 10 lá de Apocalipse 2. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que está prestes a acontecer contigo. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Muitos de nós será lançado na prisão. A prisão não quer ser somente aquelas 4 muralhas ou aquelas 4 grades. É te oprimir. É pessoas que vêm para te derrubar. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O Senhor sabe o quanto você pode suportar a provação. Ele pode e sabe o que você pode passar. Por isso, Ele não te dará provações além da que você possa suportar. Se você está passando por provação, entenda, você está passando, vai passar. Ser fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida, promessa do Senhor. Ser fiel até a morte. Ser fiel até se for preciso morrer. E dar-te-ei. Ele não disse alguém vai te dar a coroa da vida. Dar-te-ei, eu te darei a coroa da vida. Essa é a promessa do Senhor. Ele te exorta que você passará por provações, por tentações, por perseguições, mas seja fiel. Não é ser fiel até o dia que você morrer. Não, é ser fiel, se preciso for morrer, morra, mas morra pela coroa da salvação. Dar-te-ei a coroa da vida.
Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação, através do qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava. Ele aperfeiçoava e aprovava. Imagina nós sermos aprovados por Deus pela fidelidade daqueles que creem. Ser crente, a palavra crente é crer, acreditar na palavra do Senhor, nas promessas de Jesus. E as promessas para a igreja de Esmirna. A carta de Esmirna termina com uma maravilhosa promessa. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor, aquele que vencer a batalha, aquele que for preciso morrer pela batalha, não sofrerá a segunda morte. Que veremos depois o que é a segunda morte. Está lá em Apocalipse 2:11, sobre a segunda morte, é o que acabamos de ler. Aqui nós lembramos do ensino de Jesus. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Alguém pode matar o seu corpo, mas a tua alma não. Essa pertence ao Senhor. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Está lá em Mateus 10:28. Não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas não pode tocar na sua alma, porque ela é do Senhor. O Senhor te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido das promessas do Senhor. A vida dos crentes, ou seja, daqueles que creem. A vida dos crentes da cidade de Esmirna, no primeiro século, estava sempre por um fio. Estava sempre por um fio. E a minha e a sua vida também está por um fio. Mas o Senhor nos sustenta, Ele nos dá a vitória, Ele nos capacita a prosseguir, a caminhar. Diariamente, algum deles sofriam a primeira morte, ou seja, era morto por alguém, diante das feras ou diante do fogo, como foi lá com os apóstolos de Jesus, com seus discípulos. Muitos foram mortos, queimados, decapitados, degolados, pregados na cruz. Mas venceu. A primeira morte, mas a segunda não. Só Judas Iscariotes. Esse se vendeu. Será que Jesus não sabia que ele ia fazer isso? Sabia. Mas o Senhor tem lição para nos ensinar, para nos pôr à prova, para nos dar o brilho da beleza dele, para entendermos os desígnios dele na nossa vida, na minha e na sua. Como falamos, vamos aqui aos propósitos da tribulação. Paulo disse que a tribulação produz paciência, experiência e esperança. É o que está lá no livro de Romanos 5, do versículo 3 ao 5. Romanos 5, 3 ao 5. Se você tiver com a palavra do Senhor na sua mão, vai lá. Ou se não, me ouça. Vou ler o versículo que está dizendo a palavra do Senhor. Romanos 5, 3 ao 5. E não somente isso, mas também nós gloriamos na tribulação. Nos alegremos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso que está lá em Mateus 5, do 3 ao 5. As situações difíceis que enfrentamos têm por objetivo nos ensinar muitas lições e desenvolver em nós virtude e habilidades que, de outra forma, não teríamos. Jamais saberemos o que é o amor de Cristo se não passarmos pelas provações e pelas tribulações. No mundo tereis aflições, no mundo sereis perseguidos, no mundo sereis injuriado, sereis difamado, falarão mal de ti, mesmo sabendo que não é verdade, porque o diabo é mentiroso. Ele tenta todas as formas e de todas as maneiras te derrubar, te vencer. Mas a palavra do Senhor nos promete:
ao vencedor darei a coroa da vida. Na igreja de Esmirna havia uma mistura, conforme percebemos no texto. A tribulação seria a prova. Dali sairiam os vencedores e os derrotados. A tribulação seria uma prova. A tribulação vem para isso, para provar. Quem gosta de ouro? Quem gosta de ter uma joia de ouro? Você já viu como é tirado o ouro da terra? Você já viu como é feito, como é purificado o ouro? Ele é tirado da terra, peneirado e depois passado pelo fogo, derretido. Sabe para quê? Para tirar as impurezas. Ali no fogo é queimado as impurezas. As tribulações vêm, as provações vêm. Mas as tribulações e as provações vêm para quê? Para que sejamos ou vencedores ou derrotados. Se não aguentarmos passar pelo fogo da provação, não teremos a vitória. Se não passarmos pelo fogo, se ficarmos no fogo, seremos um derrotado. Os falsos blasfemariam contra Deus, mas os verdadeiros permaneceriam fiel. Os falsos blasfemariam. Falavam mal de Deus, negariam sua fé, mas os verdadeiros passariam pela prova e permaneceriam fiéis. Dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa do Senhor. Dar-te-ei. Eu te darei a coroa da vida. Lá no finalzinho, quando você não passar pela segunda morte. O que é a segunda morte? Veremos. O caminho do cristão pode ser árdua em muitos momentos, mas temos a promessa gloriosa da vida eterna. Se formos fiéis e aprovados, seremos coroados pelo Senhor. Se formos fiéis, seremos coroados pelo Senhor. Senhor Jesus vai colocar em sua cabeça a sua coroa. Tenta imaginar isso. Você não vai conseguir. Pode tentar. Você não vai chegar nem perto do que é ver Jesus, olhar no rosto de Cristo, olhar no olho de Cristo e ver Ele colocando a sua coroa na sua cabeça. Vê que maravilha! Aqui no mundo somos peregrinos. Sabe o que é peregrinos? Passageiro. São pessoas que vão passar e não vai voltar. Somos esses. Somos peregrinos. Seremos só passageiro por essa terra. Herdaremos a nova Canaã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que esta frase fala às igrejas e não apenas à igreja de Esmirna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as 7 igrejas da Ásia. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, aquela carta também era para nós. Aquela carta, aquele servo do Senhor, que foi jogado naquela ilha para ali morrer. E o Senhor a ele revelou essas maravilhas que está em Apocalipse. A Apocalipse escrita, revelada a João. Devemos meditar nela e viver os princípios ali contidos. Uma vida de vencedores para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Permaneça firme. Se a prova está grande, mas você vai passar. Porque a carta foi endereçada aos anjos, aos pastores da igreja. Por quê? Deus prioriza o líder. Quem o despreza, despreza também o Senhor. Vou lá falar novamente. As cartas eram mandadas para o líder, ao anjo da igreja. E quem despreza o seu líder, você, amado, não despreze o seu líder. Se você desprezar o seu líder, você também está desprezando o Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 8:7. E diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tendes rejeitado, para eu não reinar sobre eles.
Cuidado, irmão. Cuidado com a sua rejeição sobre o seu líder da sua igreja. Aquele que foi escolhido pelo Senhor para falar, para proclamar a palavra do Senhor. Tenha cuidado. O pastor, ou seja, seu líder, é responsável perante o Senhor sobre você. Ele é o responsável por você diante da presença do Senhor. É Ele que traz as boas novas de salvação. Então o respeite. Zele por Ele. Ore por Ele. Busque a presença do Senhor sobre a vida dele. Quando você estiver orando, quando você estiver no seu, onde você estiver refletindo, falando com Deus em oração, não esqueça de colocar o seu líder na presença do Senhor. Amados, eu costumo dizer que uma casa ela tem que ter o seu pé direito firme, e o pé direito da tua igreja é o seu líder. O pé direito é aquilo onde é toda a estrutura da casa é colocado peso sobre ela. Ou você acha que um líder da sua igreja, ou seu pastor, ou seu líder, ele não tem problemas, ele não tem momentos difíceis, ele não tem momento de depressão, ele não tem momento de angústia? Ou você acha que nunca passou pela cabeça dele, às vezes, de desistir? Você está enganado. É uma pessoa que passa por dificuldade e adversidade, igual a mim, igual a você. Então, coloque a vida dele na presença do Senhor também. Amém? Deus só não fala com o líder se ele estiver completamente desviado. É o que está lá em 1 Samuel 28, do 5 ao 7. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, teve medo. E estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor: por que o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta? Porque ele não estava na presença do Senhor. Ele estava desviado da presença do Senhor. Então disse Saul: olha agora, veja o que aconteceu. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em redor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. Mas esse espírito não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito da mentira. Os anjos do Senhor é um anjo fiel. Os anjos de Satanás também fazem maravilhas, que pode enganar o seu coração. Os anjos de Satanás, ele também pode enganar o seu coração. Os adivinhos de Satanás, ele pode fazer maravilha que brilha aos seus olhos e te tiram da presença do Senhor. Cuidado, irmão. Cuidado, meu amigo. Cuidado você que está fugindo da presença do Senhor, buscando coisas diferentes, maravilhas diferentes, que não é a presença de Deus, em outro mundo, em outras coisas, em outras revelações. Você está entendendo? Isto diz o primeiro e o último, que for morto e reviveu. Apocalipse 2:8. O Senhor Jesus empregou criteriosamente os títulos com que designou a si mesmo, em harmonia com a situação reinante em cada igreja. Eu sei as tuas obras, as suas tribulações. Eu sei, Jesus te dizendo, eu sei o que você está passando. Eu sei qual a provação que está acontecendo na sua vida. Você não é pobre, você é rico. Eu sei o que tem no teu coração. O Senhor conhece o teu coração. Até onde você não conhece no seu coração, Jesus conhece. Entendeu? Até onde você não pode atingir no seu coração, Jesus alcança. Ele sabe o que está lá escondido. Em 2 Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver do corpo, o bem ou mal. Todos nós vamos prestar conta ao Senhor. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber, por meio do corpo, o bem ou mal. Cuidado. Cuidado o que tem feito, conforme tem agido. Tenha cuidado. Busque a presença do Senhor
Busque sabedoria no Senhor. Pede a Ele sabedoria e Ele tem para te dar. E você vai receber. A tribulação revela que é fiel e quem é conveniente. Mateus 13, 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegará a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aquela pessoa que se diz cristão, mas por qualquer coisa, ela fala assim: ah, se eu fosse o velho homem, ah, se eu não fosse mais se eu fosse aquela pessoa antiga que fazia tudo errado, o velho homem se ofendendo, voltando aos velhos tempos. 2 Coríntios 1, do 3 a 5 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Volto a repetir o versículo 4 de 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 1, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus te dá a consolação, não é só para você não. É para você compartilhar com aqueles que você ama, com aquele que está em tribulação. Versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor, vendo a riqueza em teu seio, em teu coração, em tua alma, em teu espírito. Assim ele dizia à igreja de Esmirna. Contraste entre Esmirna e Laodiceia. Esmirna, uma igreja que não tinha nenhuma crítica, e Laodiceia, que não tinha nenhum elogio. Veja a diferença. Laodiceia é uma igreja fria. Esmirna, uma igreja que buscava a presença do Senhor. Laodiceia era rica financeiramente, mas era pobre espiritualmente. Que está lá em Apocalipse 3, 17 e 18. Esmirna era completamente o inverso, o que eu acabei de mostrar para você e falar contigo. Laodiceia era a cara do mundo. Esmirna, sabe o que era? O rosto de Cristo. Qual você quer ter? A cara do mundo ou o rosto de Cristo? O brilho de Cristo. Mesmo diante das feridas, das humilhações do mundo pisar em ti, continue tendo o rosto de Cristo. As razões da pobreza de Esmirna, seu testemunho de Jesus, que está lá em Mateus 5, 10, 12. Crentes procediam em geral das classes pobres, a igreja de Esmirna, muitos deles eram escravos, mas estavam ali servindo ao Senhor. Não importava a circunstância que feria seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual estava sendo reservado para ir em busca de Deus. Quem era saqueados, eles eram saqueados. Eles eram também tomados seus bens pelos seus perseguidores, que está lá em Hebreus 10, 34. Era tomado tudo. Mas algo que eles não podiam tomar era o bom perfume de Cristo que eles tinham. Está entendendo? A espiritualidade cristã, o que é? O seu pensamento em Cristo está ali, com o seu espírito ligado em Cristo. Está vendo a diferença? Quem rejeitava os métodos suspeitos da sua fidelidade em Cristo. Que está lá em Hebreus 11, 23 a 26. E os que priorizavam riquezas materiais tornavam-se pobres espiritualmente. Ser pobre de espírito. Nada temas das coisas que há de parecer. Não tenha temor. Não deixe o inimigo tocar em ti. Ser fiel até a morte. Dar a ti a coroa da vida. Dar a ti a coroa. Essa é a promessa do Senhor. Para a minha e para a sua vida. Há dois tipos de morte, irmãos. Para nós terminarmos a live dessa noite. A morte física é a separação entre o homem interior e o homem exterior. Que está lá no livro de Tiago 2, 26, no livro de Gênesis 35. Há várias referências. Mas também
a morte espiritual. Os dois tipos de morte. A primeira morte é a morte física. E a segunda morte, a morte espiritual. Morte para o pecado. Regeneração. Esteja morto para o pecado. Se regenera. Muda seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua moda de falar, seu modo de agir, seu modo de fazer. Muitas das vezes o seu ato fala mais alto do que a sua voz. É a separação do pecado, ilustrando pelo batismo em água, ou seja, batizado. Sabe o que a água representa? Lavar os pecados. O batismo com água é lavando os seus pecados, se tornando puro, sendo escolhido por Cristo Jesus. Morte em pecado é a separação de Deus por causa do pecado. A segunda morte é a separação eterna de Deus por causa da permanência do pecado. É o que está lá em Apocalipse 26, 14 e 21, 8. Segunda morte. A separação eterna de Deus por causa da permanência do pecado na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você que sabe e crê que o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida? Você crê e você está disposto a ouvir a voz do Senhor, ser fiel até a morte e receber de Cristo a coroa da vida? Então feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor novamente. Deus Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos na Tua presença, Senhor, falando e ouvindo da Sua santa e preciosa palavra, Senhor. Venha nos trazer cura, Senhor, nas feridas em nossas almas, Senhor. Venha livrar de nós o pecado, Senhor, porque é Ele que nos afasta de Ti, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, Senhor. Dá-nos o refrigério, Senhor, o Seu refrigério nessa noite, Senhor, que possamos descansar em Ti, Senhor. Que possamos buscar um final de semana, uma sexta-feira, Senhor, renovado, lavado pelo sangue de Jesus. Dá-nos a Sua graça. Dá-nos o perdão para o nosso pecado. E aumente, ó Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti. É isso que lhe pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados, obrigado mais uma vez por me suportar nessa noite, aqui, mas estudando a palavra do Senhor e entender o que o Senhor tem de propósito na minha e na sua vida. Amém? Receba a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor consolador do Espírito Santo, seja sobre a minha e sobre a sua vida, enquanto vivermos. É isso que te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, amado.